O Instituto Pretos Novos nasce por uma necessidade de manter uma história viva. Este aqui é o antigo cemitério de escravos. A gente fundou o Instituto Pretos Novos com o objetivo de que essa história não fosse mais esquecida. E você cuidar de uma história de pretos não é fácil. Eu um dia vou trazer a academia para o povo. Nós vamos dar início a mais uma oficina a céu aberto. Hoje a gente vai falar do Circuito de Herança Africana. O Circuito de Herança Africana, ele se constitui, né, de alguns pontos que foram idealizados por um grupo de pesquisadores a pedido da Prefeitura do Rio de Janeiro, que consistem no Cais do Valongo, a Pedra do Sal, o Jardim Suspenso do Valongo, que compõe o Largo dos Estivadores, o Instituto Pretos Novos e o Centro Cultural José Bonifácio. Eu estou aqui no Largo da Prainha, tá? Originalmente o Largo da Prainha era na Praça Mauá, onde está o edifício à noite, tá? É um edifício bastante conhecido na Praça Mauá e é um edifício histórico, foi o edifício da Rádio Nacional, da época de ouro do rádio. Então essa história desse bairro, desse espaço, é uma história muito emblemática e que está ligada à história dos africanos, que está ligado também à história indígena. A gente vai falar da cidade do Rio de Janeiro e, sobretudo, da zona portuária, pela ótica dos seus construtores, que não foram seus engenheiros, que não foram seus arquitetos, eles idealizaram, eles planejaram, mas quem constrói de fato é quem bota a mão na massa, que são os africanos e indígenas que foram escravizados e os africanos que foram trazidos numa migração forçada. Então, esse espaço é um espaço de trabalho, um espaço de moradia e de lazer. Aqui existiam as casas de Zugu, que é também conhecida como as casas de solidariedade, que é muito parecida com as casas de candomblé, mas é que era uma casa, o Zugu era uma casa de moradia, mas era também uma casa onde eles faziam a refeição, onde eles faziam a sua música, onde eles faziam o seu carteado, tá? Então todos os recém-chegados que não tinham lugar para ir eram acolhidos. Nesse espaço a gente vai ver o trabalho das baianas, que é muito representativo na Tia Seata, mas a gente pode falar da Persiliana, da Bibiana, da Cidata. Então, é um espaço também do sagrado, onde a gente vê, né, que aqui existiam as diversas casas de candomblé, que também está ligada a uma tradição católica no alto do Morro da Conceição, que está representativo na Igreja de São Francisco da Prainha, que está aqui na subida do morro. Então todo esse espaço é um espaço de memória, tá? É um espaço de história, um espaço de lutas, né? Sobretudo de solidariedade. A história da Pedra do Sal é considerado o berço do samba carioca. Por que motivo? Aqui, se vocês podem olhar aqui, o mar batia até a entrada aqui dos portos. Então você tinha o desembarque de mercadorias aqui. Você tinha os trapiches aqui em cima do alto do morro, porque naquela época, né, faixa de 1600, 1700, o Rio de Janeiro tinha um problema de enchente muito grande. E aí você tinha um desembarque aqui de sal, você tinha um desembarque de mercadorias, porque o navio grande não tinha calado o suficiente. Então embarcações menores desembarcavam aqui. E ela, antes de chamar Pedra do Sal, o nome da pedra era Pedra do Quebra-Bunda. E aí João Inácio, que era um escravo, ele talha essa escada aqui, justamente para que as pessoas não escorregassem. Qual a importância da Pedra do Sal do ponto de vista assim, cultural? Próximo daqui você tinha os principais terreiros de candomblé do Rio de Janeiro. O maior terreiro de candomblé que tinha no Rio de Janeiro era o terreiro do João Alabá, cuja mãe pequena era a Tia Seata. Quando você tem o segundo bota abaixo, o primeiro foi de Pereira Passo, quando Getúlio Vargas derruba, né, acaba com a Praça 11, João da Baiana vem morar aqui. Ele coloca um barzinho aqui, ele começa a trazer
todo mundo para cantar aqui, donga, pixinguinha. Então aqui você começa a ter um movimento cultural de reunir as pessoas aqui. A Pedra do Sal é importante também, em que sentido? Num processo de diáspora, você quebra as relações comunitárias. E justamente esses negros que vieram escravizados, eles começam a restabelecer essas relações comunitárias nessa região denominada Pequena África, por Heitor dos Prazeres. E aí você surge com isso também a proibição. Quando você passa a ter a República em 1889, com o advento do primeiro Código Penal em 1891, você cria o crime de vadiagem e você proíbe tanto o samba quanto o candomblé, que na verdade, tanto a religião quanto o samba, esses negros estavam restabelecendo essas relações comunitárias. Por isso da proibição, tanto a partir de 1891, tanto do samba quanto do candomblé, que era o restabelecimento dessas relações comunitárias. O Jardim Suspenso do Valongo ele foi construído na Reforma Passos de Pereira Passos, que era justamente com a intenção até de apagar aquela herança que você tinha de império e aquela herança africana. Então ele foi idealizado pelo arquiteto Luiz Rey, foi inaugurado em 1906 e aqui você tinha, o objetivo aqui era você criar um espaço para as pessoas passearem no final da tarde. O projeto arquitetônico aqui tinha uma cascata. Nós podemos olhar aqui à direita aqui, em cima atrás de mim, aqui era a Casa da Guarda. Hoje em dia é o Centro Cultural Pequena África, mas a Casa da Guarda era mais da guarda de saúde, que você obrigava as pessoas a terem condições sanitárias, né? O Jardim Suspenso aqui do Valongo, anteriormente você tinha o Cais da Imperatriz, e aí no Cais da Imperatriz você tinha umas estátuas em mármore Carrara, que era a estátua de Minerva, Ceres, e aí ela foi transferida justamente lá do Cais da Imperatriz para cá. Nós temos aqui agora à direita aqui a estátua de Minerva, mas na verdade ela é uma réplica, porque devido à ação de vândalo ela foi levada para o Parque da Cidade. O Jardim Suspenso aqui do Valongo, ele tinha um objetivo de entretenimento da população local, mas na verdade ele acabou ficando no ostracismo e acabou ficando abandonado aqui. E ele faz parte aqui do circuito da herança africana justamente pela Casa da Guarda e pela importância do processo de gentrificação que houve de você querer embranquecer o Rio de Janeiro, você querer apagar tudo que era ligado justamente ao período de império e ao período de escravidão. A gente agora chegou ao Cais do Valongo, né? A gente vai dar continuidade à fala que a gente começou lá no Largo da Prainha. Lá no Largo da Prainha a gente falou do mercado da Praça 15, né? Que na verdade não é Praça 15, é Casa França Brasil, ali que foi o Cais dos Mineiros, né? Então, alfândega, onde é o desembarque oficial, tá? E esses escravizados eram leiloados já ali mesmo e depois eles eram transferidos para as casas ali naquele espaço. Bom, como a transferência para o Valongo, para a região do Valongo, toda essa região, né, na fala do Marquês de Lavradilho, da Pedra da Prainha, que é a Pedra do Sal, até o Monte da Saúde, seriam os locais das casas de compra e venda dos escravizados. Então, o Valongo, ele é um complexo, né, onde você tem o cais, você tem o mercado e você tem o lazareto, que é o hospital e o cemitério. Então, local onde esses escravizados ficavam em exposição para compra e venda, aqueles que chegavam doentes, debilitados, iam para o lazareto, fazer a quarentena, e aqueles que não resistiam iam para o cemitério dos Pretos Novos. Bom, então a gente percebe que este espaço aqui, ele forma um tripé. Então, cais, cemitério e Pedra do Sal. Esse é o tripé, né, do circuito de herança africana. Tá? E o cais é o epicentro. O cais é o local, o espaço onde, né, as pessoas chegam e depois eles são enviados para várias regiões do Brasil, no interior da capitania do Rio de Janeiro, para mineração, para cana-de-açúcar, para o café no Vale do Paraíba no século XIX. Tá? Então, o Valongo é esse complexo em torno da mão de obra escravizada. Tá? Então, pelo mercado do Valongo, estima-se que passaram
quase 1 milhão de africanos escravizados durante a vigência do Valongo. Bom, e a gente aqui não poderia deixar de falar, o André Rebouças, engenheiro, estudou na Inglaterra, foi na Inglaterra que ele traz esse modelo, né, de arquitetura mais avançado, em termos de arquitetura naval da época, é conhecido como Docas Dom Pedro II, funciona aí, né, a Ação e Cidadania, então passou a ser conhecido como Prédio da Ação e Cidadania, né, mas hoje a gente carinhosamente batizou de Docas André Rebouças. Ele acabou no exílio junto com a família real, né, e deprimido por conta disso, e o seu projeto foi abortado. Ou seja, a gente pode dizer que isso está dentro das políticas, né, segregacionistas do final do Império, porque nesse momento, né, o Brasil já está vivendo a política do branqueamento, né, que é a política da eugenia no Brasil, tanto é que os nomes das ruas são trocados. Então a rua que era André Rebouças hoje é Argemiro Bucão, e a Rua do Valongo passa a ser a Rua da Imperatriz. Então há um apagamento dessa memória. Para completar esse apagamento, o cais vai ser soterrado na gestão do Pereira Passos. Estamos na Praça da Harmonia, o local onde foi a revolta da vacina. No início do século XX, houve um surto de varíola no Brasil e o governo, junto com o sanitarista Oswaldo Cruz, organizou uma campanha de vacinação obrigatória no Rio de Janeiro. A população seria vacinada, os homens no ombro, as mulheres na virilha. Então houve uma revolta muito grande, a comunidade se juntou, botou uma barreira, não deixou os policiais chegarem na região e organizado pelo Horácio José, mais conhecido como Prata Preta, capoeirista e estivador, organizou a população, colocou uma barreira com um poste de luz antigo em cima dele. Então, os policiais chegaram, acharam que fosse um canhão. E aí eles recuaram e só retornaram no lugar, dando a volta na região, porque a Praça da Harmonia era um mar. Fazia parte, era tudo inundado aqui ainda. Então eles deram a volta de barco, 3 ou 4 dias depois chegaram e viram que não era arma. Os jornais da época começaram a ironizar os policiais que começaram, então eles começaram a procurar os líderes da revolta. E aí encontraram na Central do Brasil o Prata Preta. Logo depois o governo instituiu o Batalhão de Polícia Militar para organizar a região. Hoje tem um bloco aqui na região da Praça da Harmonia que leva o nome dele, que é um bloco de resistência, bloco que ele se reúne todo carnaval para organizar as festas aqui na Praça da Harmonia. Sejam bem-vindos ao Centro Cultural José Bonifácio. Após a Guerra do Paraguai, a sociedade brasileira, resolveu homenagear o seu imperador. E o imperador Dom Pedro II resolveu reverter esse dinheiro para a construção de várias escolas. Uma dessas escolas, o atual Centro Cultural José Bonifácio, que tem vários vestígios de ter sido feito pelo imperador, como nos cantinhos vocês veem as insígnias, os dragões, que são símbolo do Império. Mas em 2013, esse espaço, no dia 20 de novembro, esse espaço foi cedido para abrigar um pouco da história afro-brasileira aqui. É interessante porque podemos pensar em outra época também, numa cultura em que a educação era mais valorizada, Quantas escolas têm essa estrutura aqui? Esse pé direito, o cuidado, os azulejos. Na entrada vemos também a divisão
né, entre a parte feminina e a masculina, né? As meninas e os meninos não estudavam juntos. Se vemos do lado de fora, esse edifício aqui é com uma maioria estilo eclético, predominância neoclássica. Então essa escola aqui, esse espaço é um espaço que foi devolvido, mas não foi ocupado, né? Ele precisa ser ocupado. Sejam bem-vindos ao Instituto Pretos Novos. Nós vamos dar início a mais uma oficina que se chama Circuito Histórico Arqueológico Celebração da Herança Africana. Eu vou falar para vocês um pouquinho, né, apresentar essa oficina, como que ela se iniciou. Então é um trabalho que já vinha sendo feito não só pelo IPN, mas por diversas instituições aqui na zona portuária, muito antes de 2011, quando foi a descoberta do Cais do Valongo. Antes da prefeitura criar oficialmente o circuito, a gente já fazia esse trabalho e a gente deu o nome de Caminhos da Escravidão, a oficina a céu aberto, Caminho da Escravidão, porque esses caminhos foram os caminhos que os nossos ancestrais africanos faziam. Então, desse lado de cada cidade, a gente pode dizer que é onde existiam as freguesias mais de trabalho, né, que é a Candelária e Santa Rita. A gente está na freguesia de Santa Rita, onde está o Valongo, onde está o cemitério dos Pretos Novos, e essa história ficou oculta durante quase 200 anos por conta de uma série de apagamentos na nossa memória. Em 1996, numa obra aqui ao lado, na casa da Mercedes do Petrúcio, essa história vem novamente à tona e se redescobriu o cemitério dos Pretos Novos. E a partir daí, né, todo um trabalho de recuperação dessa memória foi sendo feito pela família, pelos amigos, simpatizantes, ativistas do movimento negro, que vai culminar em 2005 a construção do Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos, que é um museu memorial, o espaço que a gente está. Então esse espaço é um espaço sagrado, é um espaço de memória, mas é também um espaço de dor e sofrimento, onde estima-se que quase 40 mil vidas humanas foram ceifadas e foram depositadas aqui nesse solo, jogadas, não foram enterramentos propriamente ditos. Segundo viajantes, diziam que esses corpos ficavam à flor da terra, conforme o livro do professor Júlio César. Tá? Então, esses indivíduos que aqui estão são chamados pretos novos, não só porque eles eram recém-chegados à cidade, não é porque eram crianças, mas eram os escravos recém-chegados, ou melhor, os escravizados recém-chegados, aqueles que não suportaram as agruras da viagem e acabaram morrendo.